Volta a música. Olá! Aumenta um pouquinho a música, volta a música e volta. Coloca um pouquinho. Pode entrar aí alguma coisa? Olá, gente! A paz do Senhor a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos ver aqui quem já está. Vamos ver. A paz do Senhor a todos. Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar alguns minutos, tá? Para entrar um pouco mais de pessoas. Quero compartilhar aqui. Vão compartilhando já. Já vou me apresentar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho já me apresento. E daí nós vamos fazer as devidas apresentações, agradecimentos. Vou começar aqui a fazer o compartilhamento, tá? No meu Facebook também, Tati Duarte. Isso. Sejam bem-vindos. Muito bem. Vou passar aqui meu celular aqui para a minha filhota, dar continuidade. A tia Verônica já está online. Tati Ferraz aqui. Bom, a gente fica olhando, né? Ó, a Dora, Deus abençoe. Doralice. A Doralice, gente, é minha mãe na fé. Tenho o maior orgulho de dizer isso. Foi ela que me ajudou toda a minha adolescência. Quando eu cheguei em Florianópolis com 15 anos, hein? Doralice faz parte do meu ministério. Se hoje eu estou aqui, gente, é porque a Doralice, a irmã Doralice Luciano, ela tem aí 50% do meu ministério, viu? Eu dependo dessa toda essa construção através da vida da Doralice, do pastor Moisés Luciano, que foram meus pais na fé quando eu cheguei com 15 anos em Florianópolis. Uma honra estar aqui neste momento. Vão compartilhando, vão chamando, né, as famílias. Tia Verônica, daqui a pouco nós já vou dar um tempinho só, né, para o pessoal ir chegando. Aí nós já vamos dar continuidade, né? Vão chamando o povo aí, gente. Eita, Glória, tia Leoni, Deus abençoe sua loura linda. Muito bom, orgulho, olha, você é uma bênção. De Blumenau, né, meus queridos? Pastor Jean Porto, Deus abençoe, pastor, nosso pastor, né? Nosso pastor da Ciadesp Kids, no qual aí trabalhamos, apesar de tão longe, né? Estamos aí juntos no mesmo propósito, junto com as crianças, né? Trabalhando diretamente com nossos pastores também, na administração aí das regiões, aqui no estado de Santa Catarina, né? E sudoeste do Paraná, que é a convenção, né, da Assembleia de Deus, aqui no nosso estado. Queridos, sejam bem-vindos, vão compartilhando, nós já vamos dar início e para nós é um grande desafio, né, irmão, sempre falar, compartilhar, porque quando nós trabalhamos emoções, faz um flashback aí, né, das nossas vivências, desde a infância, né, e choca, né? Choca bastante, traz memórias, né? E eu gostaria de já pedir para você que está aí, né? Tia Verônica, vai assinalando, pastor Jean, vai nos assinalando aí, tia Leoni, como é que está o som? Porque assim, gente, olha, eu gostaria de ter feito um outro ambiente, mas nós estamos ainda preparando um local, eu quero fazer o meu cantinho, né? Igual a da tia Verônica tem aí o dela. É bom ter. Eu estava até utilizando um outro, mas fizemos algumas alterações do layout ali do nosso trabalho, que eu tenho que dividir o espaço com a família. Então eu falei assim, não, preciso de um espaço para a gente poder ficar à vontade, né? Expor melhor os materiais. Então hoje eu fiz algo provisório, né? Um pouco improvisado, vamos dizer assim. Mas quero te convidar neste momento a relaxar, né? A sentar no seu sofá aí,
né? Eu estou sentadinha aqui agora, e preparei esse ambiente para a gente conversar um pouquinho, tá, gente? Vão assinalando aí, eu não recebi nenhum, não estou vendo aqui as mensagens, se tá tudo certo o som, tá tudo ok? Tá, então beleza. Então eu vou passar aqui para a Ana. Porque tá demorando um pouquinho para chegar o restante. Ó, tia Chile também, que bênção. Deus abençoe a todos. Vou passar agora para Ana. Ana, meu suporte, né? E nós vamos dar então início a Ana Beatriz. Lá ficou. Vamos dar início então a essa palestra, né? Com o tema, fazendo parte aí do projeto Emoções, no qual a tia Verônica, idealizadora, né, deste projeto, juntamente com sua equipe do Colégio Batista, né, Nova Filadélfia, e nós nos sentimos honradas, né, obrigada minha querida, honradas por estarmos juntos, porque acabou acontecendo o quê, irmãos? Eu estava, fiz um comentário, né, em uma das colocações ali da nossa linda pediatra, a doutora Tati Lemos, no qual juntas trabalhamos também há 4 anos no projeto Divertidamente, né, construindo a oficina da família, né, oficina de família, baseado também nas emoções, baseado também no filme, né, Divertidamente, no qual ali fiz uma colocação e chamou a atenção da tia Verônica também, porque nós extraímos das emoções uma ideia também que era para estar no filme, não foi colocada. E isso, depois nós vamos falar um pouquinho mais lá em julho, né, que vai ter uma outra palestra a respeito dessa colocação nova aí nesse projeto, né? E que faz parte também das emoções, que antecede as emoções. Então, gente, nós estamos nesse propósito nesta noite. E eu quero começar me apresentando, né? Não sei quantas pessoas já estão entrando aí, né? Tem bastante gente entrando, vão compartilhando, né? Vão chamando mais pessoas. Quanto mais nós chamarmos é importante, né? Isso também fortalece aí ó, o aprendizado, enfim. Precisamos chamar mais pessoas, que isso é muito bom, tá, gente? Por quê? Domingo passado eu tive uma experiência linda, linda, com o tema dessa palestra. Então, a nossa palestra tem por nome A Essência que Cura Fragmentos. Eu queria ter feito um pouco diferente, até porque, né, tem toda uma logística para a gente poder adquirir. E eu queria ter feito de uma outra maneira, para apresentar os slides para vocês, para apresentar até o vídeo que eu já antecedi, tá, gente? Já coloquei o vídeo no grupo, tá? E fragmentos. Foi por isso que nasceu isso no meu coração, né? Dentro do propósito, da ideia do projeto Emoções, né? E dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração, sabe? Atrelando ao projeto. Então eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a irmã Tati Duarte, né? Também sou professora, sou pedagoga. Nós estamos agora fazendo a pós-graduação também em neuropsicopedagogia. Também faço a educação especial agora, ainda estou na reta final aí também. E estamos aí, trabalhando para Jesus, juntamente com o pastor Jean Porto, na CIADESP Kids. Faço parte da diretoria geral, né? Com o propósito ali do evangelismo e discipulado infantil também. E também sou coordenadora da 2ª região aqui do estado de Santa Catarina. Também lembrando, né, não só do pastor Jean Porto, mas também da irmã Marlene Krieger, também, que faz parte da 2ª coordenadora geral, né? E nós estamos trabalhando juntos, apesar de distantes, cidades umas das outras, mas estamos com esse propósito. Também sou casada com o Flávio, mãe da Ana Beatriz, de 21 anos. Estamos aí, né, trabalhando para Jesus firmes. Também congrego na Assembleia de Deus daqui de São José. E no qual ali nós fazemos também o trabalho da Teologia Kids com as crianças, né? Dentro do propósito do discipulado, né, gente? Mas vamos lá. Quando eu falei para vocês que domingo agora eu tive uma experiência com... Paz do Senhor, tia Camila. Tô olhando aqui vocês, tá, gente? Todos vocês sejam bem-vindos, irmã Camila, irmã Cláudia, Vilza, a irmã Vilza, uma linda, né? Que Deus abençoe.
Manrose, Elaine, enfim, todos vocês, queridos, sejam bem-vindos, tá? À medida que eu vou só prestar agora, vou deixar um pouquinho de lado as boas-vindas, tá? E vou entrar propriamente dita na nossa palestra, tá, gente? A essência que cura fragmentos. Por que eu falei sobre a experiência que eu tive domingo? Porque desde que eu comecei a conversar, né, com a tia Verônica, que ela fez, Tati, você podia compartilhar, né, nos ajudar aí, acrescentar, compartilhar. O Espírito Santo de Deus foi trabalhando no meu coração. Porque falar sobre emoções, principalmente com as crianças, né, nós vemos que hoje as nossas crianças, elas são exatamente o que os pais são, né? São os exemplos, né? Elas trazem a sua bagagem, a sua visão de mundo, né? Já quando nós recebemos ela, nós vemos os seus comportamentos, né? Seja na sala de aula, seja na igreja ou seja na sala de aula. Nós, quanto professores, nós temos que ter aquela visão ampla, né? No sentido de você captar o comportamento. A criança, ela traz de casa a sua bagagem e a sua vivência familiar, né? E quando nós falamos de emoções, exatamente isso reflete totalmente no quê? No comportamento dessa criança, né? Quando nós vemos uma criança que às vezes ela é mais tranquila ou um pouco mais agitada e de repente você vai ter uma conversa, né? Ter aquele olhar investigativo, conversar com o pai, com a mãe, e você observa também o comportamento da família, né? Se você tem uma proximidade maior da família, né? Esse é o nosso propósito enquanto professores, chegar na família, né? Pode dar pausa ali primeiro. E a gente percebendo esses comportamentos, a gente vê o quanto é carente, muito carente, né? A criança de atenção, a criança quando ela chega até você e se sente à vontade, depois daquele vínculo formado, ela chega até você e quer contar como ela está se sentindo. Então a gente sabe que a criança, ela traz uma bagagem, né, para nós. Ela compartilha conosco quando ela se sente à vontade, né, conosco, depois de formar todo este vínculo. Então eu comecei a pensar um pouco nas experiências que nós temos como professor, enquanto educador cristão também, tá? Quando eu falo professor da rede secular, né? E esse projeto Emoções, trabalhar as emoções neste momento no qual nós vivemos, é muito importante. Importante por quê? Tá, gente? A gente vê... vocês estão... Eu só quero fazer mais uma pergunta, gente. O som tá legal? Vai dando um ok aí, tá? Qualquer coisa vai avisando, tá bom, gente? Qualquer coisa a gente para e resolve. E nesse domingo eu comecei a refletir essa experiência que eu tive depois de ouvir uma mensagem, eu estava em casa organizando algumas coisas, e a palavra essência, quando um coração ele está partido, fragmentado. Quando nós falamos em fragmentos, nós falamos de pedaços que faltam, pedaços que não estão completos, né? Estão ali fragmentados, algo que quebrou-se, né? E que hoje à tarde, quando nós tratamos de emoções, nós estamos falando da nossa alma, né? De como nós, desde do útero, né? Deixa eu trazer aqui para nós. As nossas emoções estão atreladas desde a nossa geração, ainda quando bebezinhos na barriga, né? Da mamãe. Todos nós, eu, você, recebemos essa forte influência desde intrauterina, isso que eu queria lembrar agora, intrauterina. Tudo isso está ligado às nossas emoções, está ligado desde o ventre, tudo que nós recebemos ainda lá dentro, né? E sabemos que cada indivíduo, né, a criança, ela é específica, né, no que ela sente, mas nós, enquanto adultos, temos ainda dificuldade de tratar isso. Às vezes carregamos por anos uma bagagem que nós recebemos ainda lá no ventre, né? E para sermos totalmente regenerados, curados, né? A essência que cura os fragmentos
ela nos trata exatamente isso. E você vai poder dizer assim, ó, porque, mas eu sei que Jesus, ele pode curar. Sim, ele pode curar e ele cura. Mas vai muito da sensibilidade minha e sua de entender a verdadeira essência, o que ela é capaz de fazer, isso trazer para a nossa vida, né? Eu digo para nós porque eu vivi isso. Eu precisei receber, sim, Jesus como Senhor e Salvador e essa essência que é Jesus, que Ele nos cura e nos liberta, porque o nosso coração, as nossas emoções, quando eu falo coração, remete-se à emoção, né? As nossas emoções, elas estão fragmentadas, elas estão partidas, elas estão quebradas. Por quê? Porque nós recebemos muita influência desde o ventre. E aí agora eu queria que você remetesse a sua vida agora quanto pai, quanto mãe, dentro de todo esse projeto que já tem sido trabalhado, vem sendo trabalhado através dessa equipe maravilhosa de professores que a tia Verônica tem, que eu fico analisando o trabalho delas, né? Trabalhando a questão do medo, da raiva, quando começou o projeto da raiva, o medo, né? E depois tem os outros sentimentos aí que vêm pela frente, mas principalmente as emoções negativas. As emoções negativas que trazem os fragmentos, que quebra, né? A gente sabe que a tristeza e a alegria, elas andam juntas, né? Elas andam juntas, porque há momentos, nem todos os momentos nós estamos alegres e nem todos os momentos estamos tristes. Mas nós sabemos que para haver a desfragmentação, para que haja a cura do todo, de um todo, precisamos sim entender verdadeiramente essa essência. Entender da onde que ela vem, como ela se chega. Porque às vezes as pessoas, de ouvir falar, ela vai dizer assim, não, eu sei que Jesus pode, eu sei, mas ainda há fragmentos. Ainda há. E a gente só se liberta, só há regeneração, como hoje à tarde o pastor Jean Porto falou, e eu, ouvindo a sua palestra, eu disse assim, eu tenho que só fazer um final aí para que complemente, porque ele citou várias coisas, né? Questão de comportamento, questão do caráter, a construção deste caráter da criança. Lembrando que se eu for um adulto que ainda tenho meus fragmentos ainda ativos, fragmentos ainda que não foram curados, eu repasso isso, né? Repasso isso para a minha criança, né? Eu repasso isso porque ela está no convívio familiar, né? Começa tudo lá dentro, principalmente lá dentro da intrauterino, né, que eu digo, e principalmente se desencadeia na primeira infância. Como foi a sua gestação, mãe? Como foi aquele momento que você recebeu a notícia que ia ser mãe? Seja pela primeira vez ou até a segunda vez. Eu vou contar algo para vocês aqui, gente. E a Doralice, a nossa, como eu falei, a minha mãe na fé, né, que foi a minha precursora aí, quando eu engravidei da Ana Beatriz, por isso que eu falei para vocês, quando nós falamos emoções, traz à tona muita coisa, né? Quando eu engravidei da Ana Beatriz e soube da notícia de que eu estava grávida, eu me assustei muito. Me assustei e, na verdade, no primeiro momento, eu rejeitei aquela ideia que estava grávida. Mas isso foi questão assim de um dia, tá, gente? No mesmo dia que eu refleti sobre a minha situação, naquele momento no qual eu estava vivendo, né? E como estava a minha situação, eu cheguei à noite, eu soube de tarde, vamos dizer assim, não lembro exatamente a hora, né? Mas eu lembro que à noite tinha um encontro. E eu fui nesse encontro na igreja e conversando com a Doralice a respeito, né, da minha novidade. E eu chorei para ela, eu chorei dizendo assim, Dora, eu não queria engravidar agora. Eu não podia engravidar agora, né? Nesse momento assim, não era dessa maneira que eu pensei, que eu planejei. Mas a Doralice, ela trouxe uma palavra para mim assim que foi certeira ao meu coração. E eu acredito muito que naquele momento ainda tinha fragmentos no meu coração, porque tinha o medo da rejeição, tinha o medo da incerteza de como estava a minha vida, que eu tinha que consertar alguns aspectos, alguns âmbitos da minha vida que ainda não estava conforme eu sei que, né, deveria estar, e aquilo que
eu estava começando a compreender o que Deus tinha para minha vida, né? A minha filha hoje já tem 21 anos, gente, 21. E naquele momento a Doralice foi usada por Deus poderosamente. O poder da palavra. Quando nós transmitimos, quando nós deixamos ser canal de bênção na vida de uma pessoa. E esse propósito do projeto das emoções e aquilo que Deus ministrou no meu coração domingo, é isso que eu quero compartilhar com você. A essência, a verdadeira essência, entender o que ela faz na nossa vida. E ser canal de bênção, tá? Porque quando nós recebemos essa essência, entendemos e deixamos ela agir por completo, os fragmentos são curados. E naquele momento que a Doralice olhou para mim e falou assim, olha, Tati, não chore, não rejeite a sua gravidez, não rejeite esse bebê que está se formando no seu ventre, porque filhos são bênçãos, filhos são presentes de Deus. Você nem imagina, a palavra da Doralice assim para mim, você nem imagina que esta criança Deus tem permitido vir na sua vida para que seja bênção, para que você cure, né, todo o teu passado e que essa menina vai trazer, essa menina não, né, esse bebê, depois, aí é outra história, né, gente, depois que eu descobri que seria a Ana Beatriz, mas que este bebê vai trazer para você alegrias, felicidade, né, porque Deus, é uma semente que Deus está permitindo crescer aí no seu ventre. E naquele momento, irmãos, esta palavra, quando eu ouvi, ela desceu no meu coração e eu creio que naquele momento fragmentos da rejeição foram curados. O poder da palavra, o poder de sentir quando você ouve algo e aquilo que te alimenta, aquilo que te fortalece e para você, né, faz você parar para analisar, pensar, é naquele momento que a verdadeira essência começa a agir. Sendo um canal de bênção, né? No caso, ali naquele momento, a Doralice foi um canal de bênção na minha vida. Ela transmitiu a essência que estava nela, passou para mim através da palavra, acrescentou minha fé, e eu sabia que naquele momento eu não podia jamais rejeitar o presente de Deus no meu ventre. Aqui, né, só representando. Mas eu queria mostrar, compartilhar com você essa experiência que quando nós ouvimos e entendemos o que é a essência na nossa vida, aqueles fragmentos do passado. Por quê? Porque eu fui uma criança, eu fui um bebê rejeitado desde o ventre, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo conflito que se havia naquele momento, né? Não culpo-os, porque hoje eu entendo que como eu fui curada, eu entendo que faltava na vida deles era a essência. E muitos pais, muitas mães não conseguiram ainda visualizar e nem ouvir, nem visualizar e nem ouvir, e nem deixar a verdadeira essência agir em suas vidas, nas suas emoções. Então, quando eu falo que a essência, ela é a cura de fragmentos, nós falamos de Jesus, mas para isso, nós entendemos que Ele cura e que Ele regenera o nosso coração a partir do momento que você realmente entrega a sua vida, assim, precisa haver um entendimento, né? Um entendimento que nós precisamos entender de que forma Ele age. E aí eu quero quero que você abra a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí. Vamos abrir ela em Provérbios capítulo 3, né? Versículo 23. Eu quero ler, capítulo 4, versículo 23. Depois nós vamos lá para o capítulo 3. E o capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, diz assim: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, eu quero... Filha, coloca o slide lá também, por favor. Eu quero compartilhar com vocês, dentro do propósito, né, que nós fizemos a oficina de família, e dando essa rápida introdução de como ter essa essência e entender o agir dela na nossa vida, né?
deixar Jesus agir na nossa vida, e aí quanto papai quanto mamãe, porque é através de nós, nossos filhos se espelham em nós. Nossos filhos, eles olham para mim como mãe, né? Minha filha olha para mim, eu lembro que com 4 anos a Ana Beatriz, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? E eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje eu posso dizer assim, ó, a minha parte eu concluí, né? A nossa parte enquanto pais, porque o Flávio veio depois, né? A Ana quando eu casei com o Flávio, a Ana tinha seus 2 aninhos e 9 meses, e depois nós criamos esse vínculo, e hoje, para a honra e glória do Senhor, família estruturada, família restituída, né? Então nós podemos dizer assim, nossa parte nós concluímos, nós fizemos. Claro que hoje continua a nossa observação de pais cuidadosos, né? E atentos, mas sabemos que daqui para frente as suas ações serão da sua responsabilidade, mas estamos aqui como pai, como mãe, sempre atentos, né? Ajudando para que continue sendo bênção na sua vida, no caso, né, da nossa filha, a Ana Beatriz. E eu vejo a questão da responsabilidade dos pais, de entender essa essência, o agir dessa essência na nossa vida. Como é que você está se sentindo hoje, por exemplo? Será que quando eu falo em fragmentos, será que quando eu falo na infância, será que quando eu falo quando você era criança, será que você ouviu alguma palavra? Será que você ouviu alguma coisa que te faz lembrar, te traz à memória alguma palavra que feriu o seu coração? Será que você ouviu de alguém dizendo que você não seria capaz, que você seria, você, né, não consegue aprender, você não é inteligente? Ou, de repente, você cresceu, né, num lar que tem muitos filhos, né, muitos irmãos aí, e havia essas comparações, né, fulano é mais inteligente que você, e de repente você se retraía, se sentia incapaz. Esses são os fragmentos da nossa vida, porque em todo tempo nós somos desafiados, afrontados, né, em todo o aspecto da nossa vida. E nós, quanto adulto, hoje, eu dizendo como adulta, né, nós temos que ter o equilíbrio de entender, e o que é bom nós guardarmos, o que não é bom, ó, o equilíbrio aqui, gente, ó, ter o equilíbrio, porque a palavra de Deus nos ensina sobre o equilíbrio. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá poder, autoridade, amor e equilíbrio, né? Para que a gente possa trabalhar com as nossas emoções. Só que quando eu falo trabalhar com as emoções, será que nós estamos passando isso de forma inteligente para as nossas crianças, nós pais, né? Será que hoje nós como professores, você vai identificar alguma criança que tem dificuldade de relacionamento, de comportamento, porque ele não recebe isso da família, ele não recebe isso dos pais, porque tudo começa lá, tudo começa na nossa infância. Então quando eu falo para você voltar um pouquinho aí na sua vida e tentar lembrar, será que de alguma forma você lembra de palavras, talvez palavras boas? Não, meu pai e minha mãe, olha, me educaram num ambiente familiar tranquilo, minha mãe não gritava comigo, não havia discussões, né? E perto de mim, eu não me lembro de ter visto meus pais discutirem, né? Mas hoje, na realidade, a gente sabe que é diferente, né, gente? Nesse tempo, nós vimos crianças assim tão cheias de informações, hoje tantas influências que traz as crianças com mau comportamento, né? Crianças que não sabem lidar com as suas emoções ou são muito radicais no comportamento, no sentido de toma lá da cá, sabe aquela criança que não sabe lidar com o seu comportamento mesmo, assim, não briga por qualquer coisa, já solta um palavrão, porque tudo isso está sendo influência, né, no seu caráter, na sua vivência, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Essa é a nossa preocupação. Que essência nós estamos passando? Que essência nós estamos, que legado nós estamos deixando para os nossos filhos, para as nossas crianças? E isso é de geração em geração. Por isso eu pergunto para você,
te trouxe a lembrança? Alguma palavra que ainda está fragmentada, ainda está, faz você lembrar e dói um pouco? Poxa, você não soube lidar com isso ainda, você ainda não conseguiu expor os seus sentimentos. Não digo que você tem que sair falando, né, para todo mundo, não, não é isso. Claro que hoje nós temos aí pessoas que a gente possa confiar, amigos, né, que a gente possa compartilhar, mas nem para todas as pessoas nós sentimos à vontade. Mas lembrando sempre, irmãos, que quando nós lemos em Provérbios, acima de tudo, acima de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer fragmento, acima, cuida, filho meu, do teu coração. É a palavra de um pai para o filho, né? É esse cuidado que nós temos que ter quanto pais, quanto mães, para os nossos filhos. Quais os fragmentos estão sendo marcados, estão sendo deixados na vida de uma criança? Hoje, com tudo que está acontecendo no nosso mundo, aí, no nosso país, né? A questão dessa pandemia, o medo que está se gerando através das mídias, as informações que chegam. Será que nós estamos sabendo lidar com tudo isso? Nós temos que tomar muito cuidado neste tempo, papai e mamãe, todos nós, né? Eu digo papai e mamãe, né? Porque todos nós somos papai e mamãe, a maioria, né? Mas professores, para que a gente, nesse momento, a gente saiba lidar com essas situações e trabalhar as nossas emoções. Porque se nós ficarmos angustiados, se nós ficarmos, o que pode acontecer, angustiados, preocupados, né? Mas de que forma nós estamos passando isso para os nossos filhos? Para que não haja fragmentos, para que não haja marcas. E nós só vamos conseguir isso entendendo a essência que vive em nós. Se todos nós, se eu for perguntar aí, ei, escreve aí para mim, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, diz um amém aí, gente, coloca amém, eu, né? Coloca aí para nós. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então a essência está em você. Primeiro, então, se a essência está em você, quando nós recebemos alguma palavra que te fere, algumas experiências no qual nós estamos vivendo, até eu assisti uma live que a live da tia Verônica, ela estava falando algumas experiências que ela teve uns 2 anos atrás, e quanto isso mexeu com ela, porque ela é muito intensa, ela vive a amizade, ela se doa demais, e tem pessoas que são exatamente assim. Se doam demais até para a família mesmo, né? E se esquecem de si próprios. E esquecem de lidar com as suas emoções. Então, quando acontece alguma coisa, ela se assusta, ela se retrai, ela se guarda, e aí aquilo fica se fragmentando em seu coração. Aí há um problema. Aí é como se fosse um alerta acendendo. Nós precisamos sim ter o equilíbrio, como a palavra de Deus nos diz, tenha o equilíbrio, saiba lidar, né? Mas de que forma? Existe uma receita? Não existe uma receita. Você tem que fazer isso, isso, isso. O que eu vou te dizer é o que eu estou fazendo, porque nós precisamos fazer todos os dias, porque todos os dias nós vamos ser afrontados, todos os dias nós podemos ser afrontados, né? Todos os dias nós vamos lidar com algumas situações que vai bater de frente com você e automaticamente você vai ter que responder com as suas emoções. Esse autocontrole, o domínio próprio que nós devemos ter diariamente e que é difícil, né? É muito difícil. Tem a questão do hormônio, no caso da mulher, eu estou vivendo um pouco disso, tá, gente? O hormônio tá à flor da pele aqui, estou no climatério, daqui a pouco começo a sentir algo diferente e eu tenho que estar o tempo todo me policiando. Porque hoje eu não tenho uma criança pequena comigo, mas todo o tempo eu lembro, e se eu tivesse uma criança agora comigo? E se ela visse esse meu comportamento? Que fragmento eu estou deixando para ela nesse momento? De repente estou falando para famílias que tem em casa 2, 3 crianças em casa e lidar com tudo isso ao mesmo tempo, sua casa, seus afazeres, de repente você ainda trabalha via remoto, né? E lidar com tudo isso, com suas atividades domésticas, e lidar com a educação dos filhos, né? Principalmente agora nos quais os pais precisam estar acompanhando as atividades escolares, né?
tudo isso traz um mix de emoções e aí você tem que ter um autocontrole, parece tão pesado. Mas quando há essência, aí você lembra, epa, peraí, eu tenho algo em mim que me traz o equilíbrio. Eu tenho algo em mim que consegue colocar na balança. De repente você coloca aqui todos os teus afazeres, todos, e está pesado demais. Você parece que você levanta e diz assim, hoje eu não vou conseguir. Tá pesado demais, eu tenho que resolver tanta coisa. E meu Deus, é tanta atividade que essas professoras mandam, porque nós mandamos mesmo, né, profs? Mas respeitando o limite de cada criança, claro. Mas para a mãe e o pai que está aí na linha de frente, né, no caso, com todos esses afazeres, tá pesando demais. E aí entra a essência, porque você tem essa essência. E se você não tem essa essência, queridos, hoje nós vamos terminar essa live pedindo para Deus, Senhor, agora, hoje não passa. Eu preciso ter essa essência na minha vida, que comece em mim. Porque quando eu falo para você, será que você se lembra? Ai, meu Deus, caiu o negócio aqui. Será que você se lembra de alguma palavra, né, que te deixou triste, alguma palavra que te feriu e trouxe fragmentos? Nós precisamos ter a cura disso, procurar a cura. Por quê, irmãos? Deu certo lá. Arruma lá para mim, filha. Porque ela está dentro de nós. Essa essência que vai trazer para nós a cura dos nossos corações, a cura das nossas emoções. Aqui está representando a mirra, né? O perfume, a essência, o bom cheiro, o cheiro suave de Cristo. E nós precisamos transpor isso, né? Nós precisamos dividir, compartilhar isso com a nossa família, com os nossos filhos, para que eles compreendam que vai ter dias difíceis, vai ter dias ruins, mas lembrando sempre que a essência está em nós. E quando tudo estiver meio conturbado, tudo estiver meio agitado, gente, vamos lembrar, peraí, a essência está em nós. Ele está conosco nesta pandemia. Quando você senta, hoje o pastor falou, eu também falou e eu também gosto muito de falar a respeito sobre a experiência de nós estarmos na mesa conversando, compartilhando, é o local onde nós confraternizamos, aquele momento de você sentar e ouvir um ao outro, o momento de você olhar nos olhos uns dos outros, é o momento do pai e da mãe aproveitar e analisar, observar o comportamento desta criança, né? O comportamento do seu filho, investigar, o momento de olhar bem profundo, olhar no comportamento, de como está aquela criança, de como ela está vendo tudo que está acontecendo, dentro do seu entendimento, claro, mas a criança, ela vai mostrar para ti, ela vai te dar sinais, papai, mamãe, professora, ela te dá sinais de como ela está se sentindo. Quando nós pensamos vamos dar um exemplo que a doutora Tati Lemos, ela usa bastante a questão da ansiedade, no qual nós transmitimos isso para os nossos filhos, desde um exemplo quando nós vamos viajar e criamos aquela expectativa da viagem, da organização, e nós envolvemos toda a família, e aí ficamos ansiosos e ficamos falando o tempo todo, principalmente a mamãe, né, gosta de falar, meu Deus, como é que vai ser, precisa levar isso, levar aquilo, e chama fulano, né, ei, arruma as tuas coisas, e cria aquele movimento dentro da sua casa, toda aquela ansiedade nós estamos passando também para os nossos filhos. Aqui tem criança, isso eu estou falando porque a Ana Beatriz, aconteceu várias vezes, a Ana Beatriz, quando nós falávamos de alguma viagem, ela nem conseguia dormir à noite, sabe, gente? Por quê? Porque ela ficava naquela expectativa, né? Claro, porque eu criei isso nela. Eu no dia anterior, 2 dias anteriores, vamos lá, Ana, vamos arrumar suas coisas, separa os teus brinquedos, separa isso, separa aquilo. E deixava aquele ambiente agitado, porque eu também sou agitada, vocês podem ver, né? Eu me gesticulo muito, é coisa da professora, né? Eu gosto de estar com coisas na minha mão, e eu passo isso para ela também, né? Eu passo isso para a criança também. E deixa eu ver aqui, quero ver como é que tá o povo aí. Tá. Estão gostando, gente? Tá ouvindo tudo direitinho? Isso. A essência está na minha casa, né, Claudinha? É isso aí. Que bênção.
e que todos os teus componentes familiares, né, todos os teus papai, mamãe, filhos tenham sim essa essência. E quando não tem, é uma grande dificuldade, né, gente? É uma grande dificuldade. De que forma nós estamos passando tudo isso para as nossas crianças, de como elas estão se sentindo. Então, a experiência na mesa, né, é a melhor forma de nós agregarmos informações, conhecermos uns aos outros, nos aproximarmos uns aos outros, né, uns dos outros, da família, e assim nós vamos fortalecendo os laços, vamos fortalecendo a questão do caráter também, o desenvolvimento do caráter dessa criança que está ali em formação, né? Em formação. E quando nós, voltando um pouquinho agora sobre a oficina de família, quando nós planejamos, junto com a doutora Tati Lemos, o pastor Antônio Lemos, teve toda uma equipe, né? Nós trabalhamos, nós falamos muito a respeito das lembranças, porque era memórias em família, de criarmos boas memórias. No caso, a experiência da mesa é onde nós fortalecemos, criamos memórias, né? E quando eu falei para vocês de lembrar que alguma coisa que te feriu, ou alguma palavra que veio e te afrontou, né? Que criou fragmentos, imagine numa criança, gente. Nós precisamos, enquanto papai, mamãe, professores, elogiar da maneira certa. O elogio é uma forma de criar boas memórias, né, de fortalecer também a criança, né, o seu desenvolvimento emocional. Então, gente, elogiar pelo esforço daquela tarefa cumprida, se ele não tirou uma nota 10, se ele não conseguiu tirar um 10 ali naquela atividade, parabenizá-lo pelo esforço. Né? Não só porque ele tirou 5, tirou 6, enfim, você deveria ter estudado mais, você, né? Às vezes a gente já chega criticando a forma que nós falamos. E isso também gera fragmentos, porque palavras machucam, palavras marcam a vida de uma criança, né? Então nós precisamos elogiar da maneira certa, elogiar a intenção, o esforço, não a capacidade da criança. Quer ver um outro exemplo? Quando nós estamos assim, quando nós temos um casal, né, filhos, um menino, uma menina, enfim, ou 2 meninos, e fazemos as comparações. Muito cuidado com as comparações. Deixam fragmentos. E essas comparações, elas... você tem que ser igual ao seu irmão. Você tinha que ser igual à sua irmã. Ela é mais estudiosa, ela é mais esforçada. E aqueles fragmentos vão criando... Imagine, gente... no desenvolvimento daquela criança. Como será aquele adulto? Hoje, irmãos, eu falo irmãos porque como a gente estivesse pregando a palavra, né? Mas eu digo assim, hoje há muitos adultos que são frustrados em algumas áreas de sua vida, né? Não conseguem desenvolver algum projeto ou concluir algum projeto de sua vida por fragmentos deixados desde a infância. Começa tudo lá na primeira infância, o desenvolvimento, como eu falei, intrauterino, né, do seu desenvolvimento, as emoções que aquela mãe passou, né, durante a sua gestação, o desenvolvimento da primeira infância, né, tudo isso vai marcando a vida até na fase adulta, principalmente quando na adolescência nós parecemos assim que quando a gente deixamos nossos adolescentes de lado, né, porque eles acabam se excluindo um pouco da família, querem viver o seu mundo, né, e aí que a gente tem que tomar muito cuidado, estarmos de olho, né, investigando, para quê, irmãos? Para que para a gente sempre estar orientando eles no caminho. Isso a gente faz desde a infância, né? No caminho, ensine a criança no caminho, não mostrando o caminho, mas é que você precisa caminhar junto, né, no caminho, para que aquela criança ela cresça, se desenvolva saudável, com suas emoções, vamos dizer assim, equilibradas, né? Vamos colocar o equilíbrio novamente, a criança precisa, porque quando nós deixamos de fazermos a nossa parte, nós estamos negligenciando. Quando nós deixamos de papai, mamãe, professores, né, nós estamos negligenciando o desenvolvimento daquela criança quando nós deixamos os fragmentos abertos. Quando nós criamos ações, né, momentos que esses fragmentos venham ferir,
E como será o desenvolvimento dele até a fase dessa criança, da adolescência, até a fase adulta. E quando chegar na fase adulta, como ele vai agir com suas emoções? Aquela pessoa, aquela criança, né, que se tornou um adulto, aquele jovem que se tornou um adulto, ele vai formar uma família. E ele vai saber lidar com as emoções diárias, depois que for pai, depois que for mãe. Eu tive que entender o agir da essência na minha vida, porque só a partir desse momento eu consegui entender o que realmente era uma família e que família é projeto de Deus. Isso é importante. Nós entendemos que a essência precisa estar em nós e que essa essência dentro da nossa família, como já falou a nossa amiga ali, Cláudia, né? Essa essência está dentro da minha casa. Ela faz parte. Mas nós temos que tomar muito cuidado. A forma que nós, no exemplo que eu dei do elogio, né? A forma que elogiamos o esforço e não a capacidade da criança. Porque capazes, gente, todos nós somos capazes. Todos nós. Nós temos habilidades. Nós estamos aqui nesse momento, como professores, vamos dizer assim, né? Nos reinventando nesse momento de pandemia. No qual nós temos que nos virar nos 30, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa fazer as lives, criar um ambiente, né, favorável para que a criança ela tenha prazer de assistir a sua aula. Nós nos reinventamos todo o tempo. Somos capazes, sim. Você é capaz de formar uma família abençoada. Você é capaz de ser um ministro do Evangelho. Todos nós somos capazes, quando nós entendemos o agir da essência na nossa vida, de sermos canal de bênçãos na vida de outros. É isso que nós precisamos e nós não podemos negligenciar, porque nós sabemos, e agora eu quero que a Ana Beatriz vire um pouquinho aqui, ó, que quero compartilhar com vocês, que quando nós negligenciamos, nós abrimos portas para que outros problemas venham, sabe, gente? E aí que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós negligenciamos, né, o que Deus tem, esse projeto que Deus tem para a nossa vida, para a minha família, para a tua família, acontecem muitas coisas. E uma como eu já falei aqui no início, né, a questão da rejeição, é a primeira porta que abre. Dá para ver bem aí, gente? Dá para ver bem? Dá um oi aí para mim, tá? Não estou conseguindo verificar aqui. Dias desafiadores, a Luciana falou. Verdade. Muito bem. Então aqui a questão da rejeição, gente. A rejeição. Nós não podemos negligenciar, né? A questão desde o início da nossa gravidez, da nossa gestação. Não sei se tem alguma mamãe aí que está gestante. Se tiver alguma gestante aí, eu quero que você nesse momento coloque a mão na sua barriga e mais uma vez, se você já fez, né? Mas mais uma vez, passe a mão na sua barriga aí, né? Ore em espírito todo o tempo, abençoe o seu bebê que está aí no seu ventre, né? Porque cuidado com suas emoções, para que essa criança tenha uma gestação, né, lá dentro, um lugar tranquilo, quentinho, mas também calmo, tranquilo, tá? Gente, a rejeição de sentir o amor pelo seu filho desde o ventre, entender que ele é um presente de Deus. Dá para ver bem, gente? Dá para ver bem? Não estou conseguindo ver as mensagens aqui. Dá para ver bem aí, Ana Beatriz? O pessoal tá vendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui travou um pouquinho. Cuidado muito, né, gente? A gente vê que tem pessoas que rejeitam a sua gestação e traz palavras, né? Você não deveria ter vindo, ou eu odeio essa gravidez. Enfim, a rejeição como um todo, né? Aqui eu estou fazendo rapidamente até por causa do nosso horário. Aqui a questão da agressão verbal, né? Isso já na infância. Nós temos que tomar muito cuidado da forma que nós verbalizamos as palavras das nossas crianças, né? Para que não venha entristecê-las, deixar os seus corações com fragmentos,
Porque quando, por exemplo, aqui tem um exemplo de um pai, quando recebe a nota aí do seu filho e já e fica triste porque ele não tirou a nota esperada, você, né, você é um inútil, você não é burro, palavras que vêm ferir e fragmentar o coração. Isto é uma das violências que nós tratamos muito, né, nessa questão agora de maio, nós trabalhamos, questão da prevenção contra todo tipo de abuso e violência contra a criança. Então, a negligência, ela está no ranking, acima de todas elas, por quê? Porque é ali que começa. Quando nós negligenciamos o amor, quando nós negligenciamos a essência, quando nós negligenciamos aquilo que Deus deu de mais lindo para nós, né? Que foi a vida, o presente de Deus, o seu filho, e antes dela mesmo, a sua própria vida. Eu quero que você, nesse momento que está me ouvindo, respire agora. Eu quero que você puxe o fôlego com toda força. Puxe o fôlego, puxe. Sinta o ar entrando nas suas narinas, indo para o seu pulmão. Solte, respira novamente. Esse é o fôlego de vida. Deus tem nos dado a oportunidade de vivermos nesta terra, vivemos neste tempo, vivemos o melhor de Deus para nós. Apesar que nós estamos vivendo num momento difícil, mas, gente, vamos lembrar que a essência está em nós, a essência está conosco. Então nós não podemos negligenciar aquilo que está conosco, a vida, a nova vida que Deus tem nos dado através do seu Filho Jesus. Não podemos negligenciar a sua presença gloriosa na nossa vida, que vai nos ensinar a lidar com as nossas emoções. Nós temos vários amigos e amigas que são psicólogas, psiquiatras, psicanálise também, psicanalistas, né? Que também tratam das emoções, do comportamento. Nós, quando professores, estudamos isso também, estudamos neuropsicopedagogos, estudam o comportamento, o desenvolvimento dessa criança, de como ela aprende, de como ela age, enfim, nós estamos sempre correndo atrás da informação, do conhecimento. Mas, antes de tudo, você pai e você mãe, nós temos a melhor essência de todos, de todo o conhecimento, a sabedoria que Ele nos dá quando nós pedimos. E eu não posso me esquecer de ler com você Provérbios capítulo 3. Então nós não podemos negligenciar a vida que está em nós, né? Vamos correr aqui, abrindo portas, quando nós negligenciamos, por exemplo, aqui, gente, dá pra ver bem aí, pessoal? Vai falando aí pra mim. Agressão psicológica, dá pra ver bem? Dá? A questão da mentira, porque quando nós negligenciamos, a criança começa a criar os seus fragmentos, né? Começamos a deixar as marcas da vida na vida de as marcas ruins, né? Na vida de uma criança, entra outros meios. Ela começa a ser marcada por outras coisas que vai abrindo mais fragmentos. No caso aqui eu coloco como uma mentira, a questão dos vícios, né? Hoje a criança ela está aberta com muitos estímulos via mídia, via os jogos, via internet, está muito aberta. Nós estamos negligenciando esse cuidado, essa atenção que nós devemos ter dos limites, como hoje muito foi falado pelo pastor Jean a respeito dos limites, que nós temos que deixar dar à criança, mas dar o que é maior, o que tem mais valor, que é a nossa presença, não os meios, né, que se cria para que estamos terceirizando, né, a nossa presença. Nós não podemos negligenciar isso, gente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso está deixando marcas profundas, fragmentos profundos. E como será, volto a dizer, como será o futuro, como será o adulto que você está formando, né? O bullying, quando nós não acompanhamos o desenvolvimento do nosso filho na escola, né? Aqui no caso nós colocamos aqui quando uma criança ela é fragmentada por palavras, né, que às vezes ali no desenvolvimento escolar, eu já digo no âmbito escolar,
no qual nossos filhos às vezes chegam tão tristes e os pais precisam estar atentos o tempo todo, olhando o comportamento do seu filho, né? Investigando como é que foi a sua aula. Olha, volta à mesa novamente. Aquele momento, né, de você sentar com seu filho e investigar como ele está, as suas emoções, olhar para dentro dele, sabe, gente? Com aquele olhar de mãe, aquele olhar de amor, como Jesus faz conosco todos os dias. Ou você acha que Jesus ele não está vendo exatamente como você levanta todos os dias? Aquilo que você está sentindo todos os dias? Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito. E é Ele que transmite, é Ele que às vezes sem palavras, Ele transmite com gemidos inexprimíveis as suas emoções, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando. E aí esse olhar agora, eu volto, né, para o pai, para a mãe, para o professor, é esse olhar investigativo que nós precisamos ter para a nossa criança, ao sentarmos com ele, ao ouvirmos, como diz o projeto, eu me importo com suas emoções. A criança precisa se sentir fazendo parte do meio, do todo. Não é assim, nós estamos vivendo um momento agora, um problema, e a criança, sai daqui, você não precisa saber disso. Claro, tem coisas que ela não precisa saber, mas de que forma ela vai saber isso? Ouvindo uma discussão de um pai e de uma mãe gritando, um desabafo seu, de repente você está batendo a porta do quarto, você está dando um chute em algum lugar, descarregando a sua raiva e o seu filho está olhando. Lembram do vídeo que foi passado pela doutora Tati Lemos, né? Que a criança ela acompanha, ela imita todas as suas emoções, o seu comportamento. Então nós não podemos negligenciar, entender, ouvir, nos importar como a criança está se sentindo neste tempo, nesse momento, sabe? Todos os dias nós temos que estar atentos a isso. Porque abre portas para as drogas, sim, porque se ele se sentir sozinho, o adolescente, aqui no caso do adolescente, né, trazendo para o adolescente, ele vai procurar outros meios. Ele vai procurar em amigos fora de casa, né, os amigos. E nós sabemos, quando eu trabalhei com crianças em vulnerabilidade, e não só na adolescência, mas crianças que eram negligenciadas em casa e ainda na infância, nem na adolescência, na infância, já estavam sendo o quê? Mulas. Mulas, você sabe o que é mulas, né? Que levam a droga, que levam dinheiro, porque eles são utilizados. Quem chega primeiro? Quem vai chegar primeiro naquele coração? Será que é a essência? Será que quem vai chegar primeiro naquele coração? Quem que vai fragmentar? Quem que vai... Porque se eu abrir as portas da negligência, tudo isso vai fazer parte da vida do meu filho. Quem vai chegar primeiro? Ou da vida daquela criança, né? Então, esse é o nosso papel, fecharmos essas portas, né? Aqui, agressão física. Ana Beatriz, olha ali, tá tudo certinho? Tudo certo, gente? Agressão física, tá? Aí entra a depressão, as crianças deprimidas. E observe hoje, depois que terminar essa live, olha lá, vai ver como está seu filho, dá um abraço nele gostoso. Se você viu aquele filme, o videozinho que eu coloquei anteriormente, eu quero que você, se você não assistiu ainda, assista Fragmentos. E eu fui buscar, eu fui estudar, quando eu vi esse vídeo, eu falei, Senhor, quantas crianças fragmentadas, quantas crianças estão sendo negligenciadas, porque nós, adultos, nos negligenciamos primeiro. Nós não queremos entender a verdadeira essência, como ela age na nossa vida. E continuamos repetindo os mesmos erros dos nossos pais. Há solução, sim. Há cura, sim. Há cura, e ainda é emergente. O Senhor está nos usando como um canal de bênção. Quando a tia Verônica, preocupada com muitas coisas, Deus colocou em seu coração o projeto das emoções. Quando nós, 4 anos atrás, começamos a trabalhar com a oficina de família, fomos canal de bênção, Verônica sendo canal de bênção, os professores do colégio sendo canal de bênção, famílias, papai e mamãe que estão sendo sim canal de bênção na vida do seu filho, mas que também precisam, com seus exemplos, atingir
outros que ainda não estão conseguindo entender a essência que há nelas. Porque tem muita gente que diz que sabe, que tem, mas ainda não vive por completo, porque ainda está com seu coração fragmentado. Então nós precisamos estar atentos, né, à negligência da agressão física, à criança depressiva. A questão que quando aqui também tem uma coisa muito importante é em fazermos que ouvir a criança e compreendê-la, né, que ela precisa lidar com as suas emoções. Tem criança que tem inveja, que sente inveja, é porque eu queria ter aquilo da minha amiguinha, ou quando uma amiguinha é bem sucedida, ou uma amiguinha é bem sucedida, ela fica triste. Nós temos que prestar atenção nisso, trabalhar isso muito bem, sabe assim, observar aquela criança, porque a inveja está começando a crescer aquela raiz no coração. E isso vira fragmentos e cresce. Eu vou fazer uma pergunta meio que, né? Você conhece alguém invejoso? Eu já passei por algumas situações que a gente vê no olhar da pessoa quando você está falando que ela não está feliz com aquilo que você está vivendo. Tá? A questão da competição, a criança que não sabe perder, né? Tomar muito cuidado com essa situação das competições, fazer a competição, fazer que ela entenda que é importante ganhar, mas é importante ficar feliz quando o outro ganha. Mas que aí entra a questão do elogio. Parabéns, você se esforçou, de repente na próxima, mas isso é experiência, né? Tratar as coisas mais simples, na linguagem da criança, que ela compreenda toda aquela situação e que ela trabalhe a sua emoção, sabe? Tem crianças que choram, né, por causa da questão quando quer alguma coisa, e aí você não consegue dar para ela, e ela fica triste. Ficar triste faz parte, sim, mas você vai explicar para ela, hoje eu não posso comprar, mas você vai ter que esperar o momento certo. E tratar isso com simplicidade, e não deixar aquilo, sabe, deixar em evidência. Ai, que pena, a mamãe não conseguiu comprar, ou o papai não conseguiu comprar. É como foi falado hoje, né? A criança precisa entender que há limites, né? E que sim, tudo depende da forma que nós falamos, da forma que nós plantamos aquele desejo no coração daquela criança, né? Aqui nós colocamos os furtos, né? Quando a criança ela rouba, ela pega escondido, como que nós vamos chamar a atenção daquela criança? Quando nós observamos e vemos que ela fez alguma coisa de errado. Vamos agir com violência? Vamos colocá-la de castigo? Não, nós vamos chamá-la na mesa, vamos chamá-la e vamos sentar e olhar nos seus olhos e dizer, você errou, você não poderia ter feito isso não faz parte dos nossos princípios. Chamar a atenção, corrigi-la com amor, essa é a essência, isso é entender a essência em nós, isso é entender como a essência age, porque quando nós, papai e mamãe, nós adultos erramos, de que forma que Deus nos corrige? Ele nos exorta através da sua palavra. Nós somos conscientes dos nossos erros. A criança, ela precisa compreender que aquilo não pode se repetir, claro, mas vai ser com muito amor, como Deus faz conosco. Temos as consequências, claro, né, dos nossos erros, precisamos entender isso, que toda ação há uma reação, nós sabemos disso, mas quando nós compreendemos a essência que está em nós, nós agimos com cura na vida daquela criança, né? E por fim, aqui a questão, né, de todos, aqui nós abordamos a negligência do abuso, né, de todos os abusos, né, quando nós vimos quando a criança, prestarmos atenção na criança, quando ela está de alguma forma sendo abusada sexualmente também, podemos ficar atentos a isso, não negligenciar, olhar não só nos nossos de casa, mas aqueles que estão ao nosso redor, o medo, por que aquela criança está agindo daquela maneira, como de alguma forma a porta da negligência foi aberta e atingiu a nossa criança. Então nós precisamos lembrar, irmãos, que nós precisamos estar atentos e abrir os nossos olhos. E quando eu falo abrir, cadê minha venda aqui, ó? Porque, ó, nós estamos muitas das vezes assim, ó, com os nossos olhos tapados.
e não conseguimos visualizar. Salmo 119, versículo 18 diz assim para nós: desvenda os meus olhos, o salmista ali falou, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. De que forma a essência que cura fragmentos. Quando eu compreendo essa essência, quando eu compreendo que a essência, que é Jesus na nossa vida, eu consigo sentir o bom perfume suave, eu consigo trazer para mim a cura, a essência, a cura para o meu coração fragmentado. Eu consigo deixar aqui, ó, consegue ver, tá vendo? Bem legal aí? Tá visualizando legal? A essência. Isso a gente coloca, irmãos, porque eu quero que você, de alguma forma, trabalhe isso, professor, né, ou papai e mamãe, mostrando para a criança que nós temos Jesus na nossa vida como uma essência, a essência que cura, a essência que liberta, né? Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, essa essência está em nós, essa essência nos traz equilíbrio e a cura, aquele fragmento, aquilo que foi deixado, as marcas desde a infância. Querido, quando nós deixamos o fragmento, né? Deixamos a essência fazer a parte da nossa vida por completo e entendemos o seu agir, ele vem da nossa vida, olha só, para curar os fragmentos e completar. Memórias estão vivas em nós. Como eu disse hoje para vocês no início, trouxe a memória quando eu soube da gravidez da minha filha, aquilo me assustou, mexeu com as minhas emoções, mas não sabia eu do plano, do projeto maravilhoso que ele tinha na minha vida a partir daquela gestação. A partir daquele momento, gente, minha filha hoje tem 21 anos. E eu digo com maior orgulho, hoje ela estuda direito, né, é estudante, eu vejo ela tão esforçada. Gente, ela está agora no processo de férias, né, do recesso agora, desse momento de término do primeiro semestre, né? E ela está fazendo uma atividade muito legal agora com a minha vizinha, está costurando, a vizinha chamou ela, porque ela gosta de costurar, né? E eu chamo ela assim, minha costureira, eu falo para ela, né? Porque a minha filha, ela aprende muito rápido. Então, eu vejo assim que orgulho, que projeto lindo de Deus. E se eu, gente, tivesse 21 anos atrás, tivesse alimentado aquela rejeição, como eu fui rejeitada, pelo meu pai, pela minha mãe, né? Porque eles não receberam a essência. Mas houve um canal de bênção na minha vida, não somente naquele momento, há 21 anos atrás, em qual a Doralice foi um canal de bênção, transmitindo a essência que estava nela para a minha vida, mas ainda na minha infância, quando eu tinha lá os meus 5 anos, Deus usou lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, porque eu sou lá de São Paulo. Lá em São Bernardo do Campo, Deus usou uma minha vizinha, a irmã Helena, que já partiu para o Senhor, com 5 anos. Eu tinha uma família destruída. Eu estava vivendo na porta da negligência. Eu estava aqui, nesse contexto. Eu estava sendo, a minha infância estava sendo negligenciada. Mas houve um canal de bênção. E o que eu quero dizer para você nesta noite, com esta live, seja um canal de bênção. Transmita a essência que há em você. Aí você vai dizer para mim assim, quando eu fiz você lembrar de alguma palavra, algum acontecimento, puxar na memória, né? Que emoção que você teve? O que você sentiu ao lembrar de alguém, né, que de repente te feriu, que marcou a sua infância, que marcou a sua caminhada, o seu desenvolvimento ainda na adolescência, mas você um dia recebeu a essência verdadeira que trouxe cura para a sua vida. E como aprender disso? Você pode dizer para mim, não, irmã Tati, eu já sei de tudo isso. Aí eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 3, nós já estamos quase encerrando, tá, gente? Capítulo 3 de Provérbios diz assim, meu filho,
Nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Guarde sempre no coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Enquanto eu estou lendo isso, eu quero que você leia esta palavra no momento que você tirar na mesa com seu filho, com sua filha, com o seu esposo, com os seus aí na sua casa. Você vai sentar, vai abrir Provérbios 3 e vocês serão mais uma vez fortalecidos pela essência, a essência que está aqui na palavra. Jesus Cristo. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração, há fragmentos, fomos marcados? Fomos. Cada um de nós temos a nossa história de vida, mas alguém foi canal de bênção para nós, compartilhando a essência de Cristo para a nossa vida. Então seja um canal de bênção para o seu vizinho, para a sua vizinha, para as crianças que brincam na sua rua. Verdade! Quantas crianças aqui na nossa rua, quantas delas... Gente, eu ministro muito, né? A gente viaja para muitos lugares e eu ganho as lembrancinhas. Gente, eu faço estoque de doce, de pacotinhos, de lembrancinhas dos congressos, né? Dos seminários, enfim. E aí, o que eu fazia? Eu compartilhava aqui na rua com as crianças. Cansamos de chamá-las, né? E hoje eles são maiorzinhos, mas, nossa, quantas vezes nós compartilhamos a essência que há em nós. Compartilhe essa essência com os seus, lide com suas emoções, sim, com equilíbrio, lembrando todos os dias que o Senhor nos traz à memória, sim, que somos falhos, temos as nossas marcas, as marcas estão aí para nos fortalecer, porque as memórias ficam, ninguém tem amnésia, né? Ninguém sofre de amnésia, nós lembramos das palavras duras, mas aquilo não te fere mais, aquilo não te machuca mais. E eu lidei com toda essa situação porque eu não tive um lar completo, mas somente lá depois dos meus 15 anos eu fui entender o projeto de vida para a minha vida. E eu quero que você entenda nesta noite, mais uma vez, que a essência que cura fragmentos, essa essência que é Jesus. E continuando lendo aqui para você, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Opa! A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Feche a porta da negligência. Feche a porta da negligência. Não deixe o mal entrar na sua casa. Não deixe os fragmentos virem à tona. Não permita isso. E quando nós entendemos que temer ao Senhor, aí eu volto lá no início da palestra. Pode falar um pouquinho mais alto, querida. E quando domingo eu tive uma experiência ao ouvir a mensagem, enquanto eu fazia as minhas coisas, eu entendi que eu precisava voltar à essência, sim, na minha vida, a essência da adoração. A essência da adoração. Quando eu me prostro, eu olho para mim e digo, não, eu sou capaz, eu consigo resolver meus problemas, eu consigo resolver, controlar as minhas emoções. Na verdade, nós não conseguimos, gente. Nós não conseguimos, não. Se não for temer o Senhor e dizer para Ele, Senhor, quem me capacita é o Senhor. Eu dependo de Ti para lidar com os meus problemas, as minhas aflições, os meus sentimentos. Aí nós sim estamos voltando à primeira essência. Aí sim, nós estamos deixando as nossas mazelas e dizendo, Deus, se faz presente, esteja no centro da minha casa. E eu quero continuar aqui, porque aí nós fechamos, né? A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal.
Se você fizer isso, olha só, gente, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Saúde. Gente, tem gente, tantas pessoas doentes. Eu mostrei aqui para vocês crianças depressivas, crianças estressadas, crianças que não sabem lidar com ouvir um não, crianças que não sabem esperar. Vamos mudar este modelo, vamos mudar este quadro da nossa casa, vamos mudar e vamos voltar para a essência da adoração, vamos chamar para a mesa a nossa família, vamos chamar juntos, darmos as mãos e dizer, ei, aqui no nosso lar há equilíbrio emocional. Vamos dizer que aqui na nossa casa a essência está sobre nós, sobre a nossa vida. Para que haja saúde para a tua vida, para a minha vida. Vocês sabem que a mágoa, quando ela é fortalecida anos após anos, traz raiz de amarguras. Pessoas doentes, enfermas, que por anos carregam fragmentos, que por anos não conseguem se libertar de ações, de palavras, que neste momento, eu já quero entrar no final da nossa palestra, que neste momento haja cura, que neste momento haja cura no seu lar, que neste momento haja o agir de Deus na sua vida. Eu quero que você aí coloque e compartilhe esta live aí com alguém que você conhece que precisa ouvir. É bastante tempo, é assim. A primeira coisa já orienta, desprenda do tempo, hein? Tempo de qualidade. Primeiro nós estamos nos tratando. Jesus começa em minha vida, derrama sobre mim nesta noite o bálsamo, a cura, a essência. Eu quero sentir nesta noite, eu preciso sentir a essência. Ser curado, sim, Senhor, para que eu possa ser canal de bênção para a vida do meu filho, para a vida da minha filha, a vida do meu esposo. Não é fácil, gente. Mas nós buscamos a sabedoria na palavra. Ela que nos guia, ela que nos orienta, ela que nos traz o quê? A aliança com Jesus, a aliança com Ele, né? E Ele traz para nós a cura, o equilíbrio. Quero, antes de fazer essa oração, agradecer a todos vocês que permaneceram firmes aí conosco. Compartilhe essa live sim com aquele que ele precisa, seja canal de bênção. Mas saiba que ao ouvir essas palavras, começa em nós o agir, a essência, voltar à essência da adoração, voltar à essência daquele primeiro dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Lembra aquele dia? Traz à sua memória como você estava, como o seu coração estava. Jesus está falando para mim e para você nesta noite. Volte à essência, para que você possa compreender o projeto de vida que eu tenho para a tua casa, para a tua família, para os teus. Lembrando que você vai fazer parte, se Jesus não voltar, que eu creio na vinda de Jesus, não sei se ele vai voltar ainda a este tempo, ou ainda quando o seu filho já for formado e tiver a sua própria família, mas você vai olhar para trás e vai dizer, eu fiz parte, eu estou em paz, porque eu completei, eu consegui transmitir para o meu filho, para a minha filha, a essência da adoração. Ele compreendeu que ele precisa ser um verdadeiro adorador, ele precisa entender que Jesus precisa estar no centro da sua casa, da sua vida, para que ele seja bem sucedido, para que não seja um adulto frustrado, que seja um adulto que não consiga dar, não consegue dar continuidade aos seus projetos. E de repente algo veio agora no meu coração, na minha mente. Se seu filho for um adulto, um jovem, que está dentro do quarto, de repente preocupado porque não conseguiu atingir seus objetivos, de repente tem o Enem aí pela frente, ele vai prestar o Enem, de repente ele não consegue um emprego, eu não sei quais os objetivos. Você, quanto pai, quanto mãe, precisa saber quais os objetivos dos seus filhos. Procure, investigue. Seja um pai e uma mãe investigadora, participe da vida do seu filho, chame ele para perto
E diga aí, meu filho, como estão as suas emoções? Como você está se sentindo? Ore junto com ele, chame ele para perto. Participe de toda essa atividade da sua vida. E vamos orar. Vamos orar neste momento para nós encerrarmos essa live. E quero agradecer você que ficou conosco até agora. E neste momento, coloque a mão no seu coração. E vamos orar a Deus pedindo, Senhor, que eu volte para a essência. Que eu me volte para a essência que já está em mim. E que ela transborde em mim, Senhor. A tua presença gloriosa. Que haja cura. Se há algum fragmento que ainda há, Senhor, em nome de Jesus, que você seja curado agora pela essência, pela verdadeira essência, Jesus. Busque sabedoria, busque a palavra, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe os seus projetos, a sua família. E nós sabemos que tudo está no controle dEle. Não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Não se preocupe. Nós temos que orar pelos nossos governantes, orar pelo nosso país, orar por tudo. Vamos orar, vamos interceder, mas vamos cuidar daqui, começar por aqui. Seja um canal de bênção na vida daqueles que te cercam. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. A todos vocês, eu não estou olhando agora, né? Os nossos participantes. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão aí conosco, que estão ligados até agora. Compartilhem, viu, gente? E eu quero agradecer a Verônica, desde já, tia Verônica, Deus abençoe, uma honra, né? Muito honrada pelo seu convite também de participar, e eu espero que você continue conosco. Gente, o meu grupo, a minha página, né, Facebook, agora não consigo mais adicionar mais amigos pelo número que já tem, mas nós já estamos em construção da página e eu quero que você faça parte, porque nós vamos continuar com lives não tão longas assim, né? Mas a gente tem liberdade agora aqui, então nós vamos aproveitar esse tempo. Que Deus abençoe poderosamente, viu? Nós estamos como no Instagram, o tatiduarte.oficial, siga a gente também. Nós estaremos sempre trazendo algumas novidades aí para vocês, compartilhando, viu? Que Deus abençoe. Obrigada poderosamente, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E agradecer a todos, né, que ficaram conosco. Eu não consigo ler aqui, é muita gente, né? Que Deus abençoe a todos. E se sinta nesta noite, receba aí a cura, a essência que está em nós. Aprenda a ouvir, desvendar os seus olhos. Peça ao Senhor, desvenda, porque, Senhor, eu não consigo ver, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo sentir. Abra os seus olhos. E por fim, eu esqueci de algo. Abra os seus olhos, acenda a sua candeia, os seus olhos, para que o Senhor, se você não está conseguindo ver o projeto de Deus para a sua vida, acenda a candeia dos seus olhos, o seu corpo aí tem a candeia, acenda e peça ao Espírito Santo te revelar o que Ele tem de mais lindo, tá? Deus abençoe, compartilhe. Se você gostou dessa live aí, compartilhe aí, traga alguma palavra aí de bênção também, viu, para nós. Oremos uns pelos outros. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos, se sintam abraçados, Deus abençoe.